A desumanização do homem começa pela Câmara da Liberdade e da Responsabilidade. O Estado nos leva à sua dependência. Pois bem, vivemos tempos em que algumas lideranças políticas têm comprometido características essenciais do ser humano, que é justamente a liberdade e a responsabilidade. Vivemos um momento de que liberdade me parece que não é tão livre assim. O livre pensar, dependendo do que você pensa, você pode falar. Mas se você contrariar determinadas classes, você vai ser cancelado. Também vivemos um tempo de que a responsabilidade foi mascarada, porque na verdade a responsabilidade não é sua, é do Estado. Não. Quem vai resolver é o governo. Não. Quem sabe quando um novo político aparecer, essa situação vai ser resolvida. E aí nós deixamos de sermos responsáveis. Eu estava falando com minha esposa certa feita de que criança, criança não é mais motivo de alegria, mas é de peso financeiro. Criança não é motivo mais de orgulho, mas de privações das minhas necessidades e anseios. São esses tipos de ideologias e pensamentos que vêm assaltando e vêm contrariando ensinamentos bíblicos, ensinamentos teológicos. E é sobre isso que nós iremos fazer uma série de vídeos, baseado no livro do Tasso Licurgo, A Batalha pela Verdade. Exatamente. Igreja, família, a resistência contra a guerra cultural. Concordo com o autor de que, assim, instaurado na sociedade de hoje uma guerra cultural, um viés ideológico que vem de frente ao cristianismo, que contraria o cristianismo e quer salopar as bases cristãs. Ou seja, desconstruir tudo aquilo que foi construído durante toda a história da cultura ocidental. O cristianismo vem sendo assaltado, vem sendo silenciado. E é sobre isso que nós iremos falar aqui. Não é política, é conteúdo teológico com interface política. Não é sobre expressar aqui uma ideologia, mas expressar o conteúdo bíblico, teológico, porque os princípios cristãos, no meu entendimento, precisa ser levado em consideração e precisa ser perpetuado para outras gerações. C.S. Lewis, ele vai, em uma de suas obras tão famosas, A Abolição do Homem, ele diz que quando a sociedade abandona os valores absolutos, ela se torna vulnerável à manipulação e à tirania. E é nesse sentido onde a sociedade está vulnerável que adentra a tirania. E a tirania, ela não é necessariamente um ataque explícito no sentido brutal. Durante toda a história e principalmente nós vamos aqui adentrar em dois tipos de desumanização, que é no caso da perseguição, que é, por exemplo, mais perceptível, né, que é quando a força bruta é utilizada, mas existem outras formas, existe a sedução e as formas vêm se atualizando cada vez mais. Mas o fato é, cuidado, para que nós não sejamos destruídos como ser humano. E não é destruído no sentido físico, mas às vezes é por dentro. Aquilo nós temos mais de importante, nossos princípios e nossos valores. E características intrínsecas do ser humano, que é a responsabilidade e a liberdade, por exemplo. E aí a gente vive um momento hoje de desconstrução moderna que promove uma visão que descarta Deus, mas, em contrapartida, promove e exalta o homem. E aí surge a relativização da ética e da moral. E quando se relativiza a ética e a moral, misericórdia. É aí onde mora talvez um dos maiores perigos sociais. Porque agora a sociedade não é mais balizada por um princípio, mas por várias e várias visões que pode comprometer e tem comprometido a geração atual. E na Bíblia a gente vai ver, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 1,
justamente ali quando José e seus irmãos morrem, surge um novo faraó, aquele que é o responsável, aquele que é o líder máximo do Egito. E ele, com uma desculpa de que os hebreus, ou seja, Israel estava se multiplicando, estava crescendo a população dentro do Egito, ele diz: olha, vamos tomar cuidado, porque esse povo aí está crescendo demais e eles podem se aliar aos nossos inimigos e detonar o nosso poder, ou seja, salopar o nosso poder. E aí esse faraó, talvez com uma estratégia muito bonita e um discurso muito bonito, mas, mas por dentro com um viés perseguidor, autoritário, ele impõe situações severas ao povo de Israel, chegando a colocar tanto peso, tarefas tão desumanas, que o povo perdia até a vontade de viver. E a estratégia é: vamos, vamos colocar fardos e mais fardos, tornar a vida desse povo miserável e difícil, para que eles nem pensem no seu Deus. Então devemos tomar muito cuidado com as imposições das lideranças políticas, ou do sistema político, ou do Estado, porque às vezes nós estamos sendo escravizados e não percebemos. Vamos aqui tomar um café. E aí, vemos que a vida perde sentido, a vida parece não estar mais em função do transcendente, não há mais espaço para Deus. E é esse tipo de perseguição que o faraó fez lá atrás, que de certa forma ela é feita hoje, né? Você tem uma jornada a cumprir, você já tem alguns compromissos a serem feitos, já te impõe alguns objetivos. E cuidado, porque tudo isso pode roubar o que nós temos de mais precioso, que é o tempo como transcendental. Uma outra estratégia que nós vamos perceber nas Escrituras está justamente agora, passado de séculos depois, chegamos na história de Daniel. Daniel, ele é um personagem que ele vive ali um momento justamente quando uma, uma outra liderança hostil, agora o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, sitia Jerusalém. E aí Nabucodonosor, pede para que um dos oficiais busque crianças inteligentes e crianças sadias. E agora ele não impõe uma situação de desconforto. Pelo contrário, diferentemente do faraó lá do Egito, agora Nabucodonosor do Império Babilônico, ele, ele seleciona jovens, não aniquila uma etnia, não foi essa a estratégia dele, mas ele agora seleciona jovens para que eles sejam treinados de acordo com a visão e a literatura babilônica. Ou seja, começa, a estratégia dele é: vamos agora dar uma outra educação. Uma educação de acordo com a minha visão, uma literatura de acordo com o meu povo. E ele quer impor ideologias babilônicas na vida de Daniel e também outros jovens, que a Bíblia vai relatar. O ponto que ele faz é seduzir esses jovens pelas iguarias do rei, ou seja, alimentação e vinho da melhor categoria. E como se não bastasse, ele impõe também uma nova dieta. E aí, uma terceira estratégia que esse rei se utiliza é justamente trocar os nomes, ou seja, apagar a identidade. E nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque nós vivemos um tempo que até algumas dietas, né, são colocadas para a gente se alimentar. Nós também temos que tomar cuidado porque uma nova literatura está adentrando sim no sistema educacional, por exemplo, do nosso país. Me parece que nós estamos em um país que a educação, o conteúdo, a questão conteudista é uma única visão. Nós vemos hoje crianças, assim como Nabucodonosor fez lá com Daniel,
impondo situações a qual ele queria e acreditava, nós vivemos hoje momentos em que as nossas crianças estão sendo expostas a materiais e artes de sexualidade, por exemplo, a uma política de identitária de gênero, onde ela pode escolher, querendo mudar a sua identidade, assim como fizeram com Daniel. E é aqui onde fechamos essas duas formas. Formas antigas, mas que já nos dá base para prosseguir na nossa sequência de vídeos, porque nós iremos ver assuntos mais atuais, de uma máscara diferente, mas o agente, mas o objetivo é o mesmo. Remover de nós um transcendental e colocar em nós uma agenda que é completamente anticristã. E aí, como nós vimos aqui, esses dois formatos, o formato de perseguição e o formato de sedução, apesar de que, de certa forma, a perseguição não é tão forte no nosso país, mas na Coreia do Norte, por exemplo, o Estado obriga devoção total ao líder. A China, a religião deve ser controlada e monitorada pelo governo. O Irã, quem é cristão, quem levar para lá novas ideologias, é uma ameaça à segurança nacional. Paquistão, se você for um cristão, cuidado, porque lá existe leis de blasfêmia. E você trazer uma visão cristã é uma blasfêmia. Isso daqui são fontes do Departamento de Estado dos Estados Unidos de Liberdade Religiosa e também do Open Doors, ou seja, portas abertas. A sedução, ela geralmente, trazendo um pouco mais para os dias de hoje, é uma promessa de governo que visa bem-estar e melhorias sociais em confronto com verdades bíblicas, que nos faz cair na acomodação social e corrói nossa espiritualidade de dentro para fora. Ou seja, muitas políticas e melhorias sociais, na verdade, estão removendo de nós e estão, na verdade, querendo atingir as nossas almas. E se você observar, na maioria das vezes, as novas políticas ou as novidades educacionais, os novos formatos de pensar, na grande maioria das vezes, são contrárias aos ensinamentos bíblicos. Nesse sentido, que nós iremos entender que, na verdade, existe e vivemos hoje uma guerra cultural, que nós iremos justamente entender isso no próximo capítulo, no próximo vídeo. E eu peço que você curta esse vídeo, que você comente, critique, que você diga se faz sentido, se não faz, que você se expresse. Aqui é um local de debate. Você pode pensar de forma contrária, você pode participar desse debate. Compartilha, se inscreve no meu canal e até a próxima.